Deixe-me ler para vocês minha crítica a essa maçaroca que é a concepção da verdade como desvelamento em Heidegger. O argumento de Heidegger pode ser resumido assim. Primeiro passo: a verdade tem a ver com adequação, correspondência. Mas a adequação depende de um deixar surgir pela originária abertura do comportamento, o que só é possível onde houver liberdade. Ora, se o que fundamenta a adequação é a liberdade, a essência da verdade não é mais adequação, ela é a liberdade. Por conseguinte, a essência da verdade é a liberdade. Segundo passo: essa liberdade é o abandono à abertura do que é, da Sein, ao seu desvelamento. Como a palavra grega para verdade, aletheia, significa também desvelamento, Heidegger conclui que a essência originária da verdade é o desvelamento do que é. Terceiro passo: aqui se descobre que o desvelamento é também velamento, ou seja, a verdade é o revelar-se do que é em sua totalidade, que, ao se mostrar, se vela novamente, produzindo assim a experiência do mistério que define as errâncias inexoráveis do homem historial. Uma análise desse sugestivo argumento mostra que Heidegger nele combina brilhantemente equívoco, confusão e banalidade. Consideremos o primeiro passo. É possível dizer que a abertura do comportamento, que entendo como a disposição para os atos verificacionais, sendo o que permite a constatação da verdade como adequação, é condicionada a alguma forma de liberdade, pois um ser não livre, um autômato, mesmo capaz de verificar um enunciado, não pode chegar realmente a saber se ele é verdadeiro, ou que ele é verdadeiro. Mas é insensato pretender que isso nos permite concluir que a essência da verdade é a liberdade. Se a relação R entre x e y pressupõe uma condição Z, isso não significa que Z seja a essência de x, r, y. Ou, em um exemplo concreto e trivial, se uma condição da hemofilia de João é que seus pais sejam portadores de genes de hemofilia, isso não quer dizer que a essência da hemofilia de João sejam certos pais, certos genes portados por seus pais. Além do mais, no mesmo sentido em que a liberdade é uma condição de abertura comportamental, disposições para a verificação, ela também pode ser uma condição de qualquer ato mental e ação racional. Um raciocínio análogo ao de Heidegger poderia levar-nos a concluir que o ato de votar constitui-se essencialmente de liberdade porque pressupõe a liberdade. Consideremos agora o segundo passo, com o qual Heidegger conclui que a essência da verdade é também desvelamento. Esse passo é desesperadoramente obscuro e confuso, exigindo o apelo à autoridade filológica do logos grego. E a sua conclusão de que a verdade não é só a liberdade, mas também desvelamento, é inconsistente, pois a liberdade é uma propriedade do sujeito, enquanto o desvelamento é uma propriedade da apresentação do objeto ao sujeito. O terceiro passo, perdido nas pseudoprofundezas da obscuridade, poderia ser resumido na frase de Heráclito: a natureza ama ocultar-se, nada mais tendo a ver com a verdade. Cada um desses passos exemplifica uma diferente artimanha discursiva usada pelo autor. No primeiro, ela é a do raciocínio equívoco. No segundo, é a da obscuridade,
que permite provar qualquer coisa. Já no terceiro, é o da pseudoprofundidade, ou seja, o recurso a um linguajar poético, impressionista, aglutinador, que faz o que é dito parecer muito mais elevado e importante do que realmente é. Para exemplificar essa última artimanha, considere a seguinte passagem do seu texto, onde ele fala do desvelamento que dissimula. Eu vou até me caracterizar heideggerianamente para dizer isso. Instalar-se na vida corrente é, entretanto, em si mesmo, o não deixar imperar a dissimulação do que está velado. Todas essas questões que não surgem de nenhuma inquietude e estão seguras de si mesmas são apenas transições e situações intermediárias nos movimentos da vida corrente e, portanto, inessenciais. Lá onde o velamento do que é em sua totalidade é tolerado, sob a forma de um limite que acidentalmente se anuncia, a dissimulação como acontecimento fundamental caiu no esquecimento. Podemos traduzir isso mais claramente com a seguinte banalidade: se considerarmos apenas as questões da vida comum, não somos em geral confundidos. O ser confundido só é inevitável em investigações mais aprofundadas. Considere agora essa outra passagem sobre a existência humana no erro. Vamos lá. A errância em cujo seio o homem se movimenta não é algo semelhante a um abismo ao longo do qual o homem caminha e no qual cai de vez em quando. Pelo contrário, a errância participa da constituição íntima do ser aí, a qual o homem historial se vê abandonado. Traduzindo em uma linguagem civilizada, isso quer dizer apenas: o homem não é alienado só de vez em quando. Uma certa alienação é parte mesmo da condição humana. Nossa conclusão é de que a tese heideggeriana de que a essência da verdade é liberdade e desvelamento dissimulador doente só ganha algum sentido como uma forma equívoca e impressionante de dizer alguma coisa completamente trivial, qual seja, que através do exercício de nossa liberdade que nos tornamos capazes de alcançar as verdades nas quais as coisas se revelam. Mas que, dado que somos inevitavelmente falíveis, nossos acertos são fatalmente associados a erros, o que foi demonstrado em todo o curso da história. Quando nos desfazemos dos equívocos e dos artifícios retórico-confusivos que geram a pseudoprofundidade, o que resta arrisca-se a se tornar penosamente trivial, denunciando Heidegger como o mestre supremo na técnica de inflar balões metafísicos.